Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, amigos e amigas. Graça e paz. Muito bom estar novamente com vocês, cultuando e adorando o nome do Senhor. Eu quero nessa noite pedir que você, em nome de Jesus, esteja bem atento àquilo que nós vamos falar, àquilo que o Senhor vai trazer ao teu e ao meu coração nessa noite. Nós vamos dar continuidade, portanto, à série de mensagens propósito, né? Nós vamos falar nesta noite sobre a razão de todas as coisas. E para isso, eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá no livro, na carta de Romanos capítulo 11, versículo 36. Eu estou lendo aqui na versão Bíblia Viva, ok? Assim diz o texto: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Então, esse texto do apóstolo Paulo vem trazer uma base para aquilo que nós vamos falar. Mas nós vamos ler outro texto que vai também nos ajudar. Aliás, eu vou citar aqui vários textos. A maioria deles eu não vou dar o endereço. Eu vou dar o endereço aqui de 2 textos apenas, desse e do próximo que nós vamos ler. Os demais textos, para a gente poder ganhar tempo, eu não vou dar o endereço e eu vou deixar no grupo do WhatsApp da igreja e também na lista de transmissão que nós temos de WhatsApp, esse material, o esboço da mensagem com todos os textos lá, tudo certinho. Então, se você não faz parte ainda desse grupo, coloque aí nos comentários: eu quero receber os materiais, eu quero fazer parte do grupo, porque aí a gente vai saber que você está interessado. Deixa o seu telefone lá para a gente também, ou mande mensagem para nós de alguma maneira, para que a gente possa inserir você nesta lista de transmissão e você possa ter acesso a todo o material completo, escrito, bonitinho, para você estudar na sua casa durante a semana. Coisa linda, amém? Então, o primeiro texto foi esse, de Romanos capítulo 11. O segundo texto se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que diz assim: o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. O Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Amém? Gostaria que você aí na sua casa fechasse os teus olhos, você curvasse a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor tudo que vamos falar e, sobretudo, a Tua palavra, ó Deus, que será pregada nesse momento. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar os corações, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir, ó Deus, os nossos olhos e ouvidos espirituais, e que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, trazer, Pai, muito claro, muito vívido no nosso coração a Tua vontade. Revela-te a nós de uma maneira poderosa, e assim o Teu nome seja glorificado e exaltado em nós e através de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Muito bem, amados. Tudo que existe é para Ele. Tem uma canção de um grupo cristão, que eu gosto muito, que diz que é tudo por Ele, é tudo para Ele. E perceba que essa é uma grande verdade, porque o objetivo fundamental do universo é demonstrar esta verdade, é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão básica de tudo que existe, inclusive você e eu. Tudo que Deus fez, Ele fez para o louvor da sua glória.
Se não fosse então, portanto, a glória de Deus, eu e você não existiríamos. Mas, afinal de contas, do que se trata isso? O que é a glória de Deus? Ora, a glória de Deus é aquilo que Deus é. É a essência da natureza de Deus. A glória de Deus é o peso da sua importância, é o brilho do seu esplendor, é a demonstração clara do seu poder. A glória de Deus é o ambiente da sua presença. Perceba que a glória de Deus é a expressão exata da sua bondade e de todas as suas outras qualidades intrínsecas a Ele e eternas. A glória de Deus, ela é inerente à própria vida de Deus. Mas afinal de contas, onde está essa glória? Onde nós encontramos a glória de Deus? Ora, é muito fácil percebê-la, é muito fácil descobri-la, basta nós olharmos ao nosso redor. Basta a gente tirar um pouquinho o pé do acelerador, basta a gente ter um pouquinho de tempo e começar-se a perceber que tudo que foi criado ao nosso redor, na natureza, foi criado para refletir a glória de Deus, de alguma forma. Nós vemos isso em todo lugar. Perceba que da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea, nós vemos a demonstração da glória de Deus. A criação como um todo, ela dá a conhecer a glória do nosso Criador. Eu sou alguém que gosta muito de andar pelo meio do mato, gosto muito da natureza, gosto de descobrir lugares novos, gosto de fazer, gosto de pedalar, gosto de fazer um pedal exploratório, gosto de estar em lugares no meio do mato, para observar, né? Para passar um tempo ali observando a natureza e vendo ali a manifestação da glória de Deus. Porque na natureza nós aprendemos que Deus ele é poderoso. Deus ele aprecia a variedade, Deus ele ama a beleza, Deus é organizado. Na natureza nós aprendemos que Deus é sábio e criativo. A própria Bíblia vai dizer em Salmos que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Isso é lindo. Ao longo da história, Deus tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Como, por exemplo, Deus ele revela inicialmente a sua glória lá no Jardim do Éden. Depois ele o faz novamente a Moisés, no tabernáculo, no templo. Em outro tempo ele vai fazer isso através de Jesus, e agora ele revela a sua glória através da igreja, por intermédio do seu povo. Deus ele foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz brilhante. No céu, a glória de Deus é quem fornece a luz necessária. E a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que a cidade de Deus não precisa de sol nem de lua para que haja nela iluminação, porque é a própria glória de Deus que ilumina aquele lugar. Note que a glória de Deus ela é bem mais observada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Até Jesus Cristo, até a vinda, até a encarnação de Cristo, tinha sim uma noção do que era a glória de Deus, como falamos, Deus se revela em sua glória no Éden, no tabernáculo em Moisés, mas ele também vem em Cristo, mostrando a nós a imagem do Deus invisível.
nós percebemos que Jesus, sendo a luz do mundo, Ele esclarece para mim e para você a natureza de Deus. Qual é essa natureza? E graças a Jesus, eu e você já não somos mais ignorantes quanto quem é Deus. Nós já não somos mais ignorantes a respeito de quem é o Senhor. Porque se olharmos para Jesus, se percebermos Jesus, se descobrirmos Jesus, descobrimos Deus. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus é o resplendor da glória do próprio Deus. Então veja, Jesus, Ele veio à terra de modo que nós pudéssemos entender completamente essa glória de Deus. Porque o compromisso de Deus não é necessariamente comigo e com você em primeiro lugar. O compromisso de Deus é com a sua glória. E é por isso então que Ele envia o seu Filho, para que eu e você pudéssemos entender isso. E então aquele que a palavra viva tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, como a glória do Pai. Jesus, Ele possui uma glória inerente a Deus, porque Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é profeta? Com certeza é. Jesus é sacerdote? Com certeza é. Mas Jesus também é Deus. Faz parte da sua natureza. Não há nada que possa agregar a sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas nós somos instruídos a reconhecer a glória dele, a honrar a sua glória, a declarar a sua glória, a louvar a sua glória, a refletir a sua glória e viver essa glória de tal forma que ele possa ser visto em nós. E o porquê de tudo isso? Talvez você esteja se perguntando por que que eu preciso viver desse jeito? Por que que eu tenho essa necessidade de buscar a glória de Deus? E a resposta para esta pergunta é muito simples, talvez é mais simples do que você imagine. A resposta para essa pergunta é porque Deus merece. Simples assim. Nós buscamos a glória de Deus porque Deus, sendo o Criador, Ele merece. Nós lhe devemos toda a honra, toda a glória, tanto quanto nós pudermos dar a Ele. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus diz: Tu, Senhor, é o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falharam em glorificá-lo, em exaltá-lo. A primeira das criações que falhou em glorificar a Deus, em exaltar a Deus, foram os anjos caídos, os demônios. A segunda obra da criação de Deus que falhou em glorificá-lo fomos nós, eu e você. Então perceba que todo pecado basicamente consiste na incapacidade nossa de dar a Deus toda a glória, todo o louvor que lhe é devido. Ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Então note isso. Todas as vezes que eu amo, que eu priorizo, que eu centralizo algo em detrimento de Deus, eu estou pecando contra Deus. Porque Deus precisa ser o centro.
Deus, Ele precisa vir primeiro. Nós precisamos amá-lo em primeiro lugar, porque isso é dar glória a Deus. E recusar-se a dar glória a Deus é rebelião e arrogância. E esse foi o pecado que causou a queda de Satanás e os demônios, e também a queda do homem no Éden. Então perceba que, de formas diferentes, todos nós já vivemos a nossa vida para a nossa própria glória, e não para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo o texto de Romanos, ele diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, de um certo modo, num certo sentido, nenhum de nós tem dado toda a glória que Deus merece. E esse é um dos piores pecados que nós podemos cometer e é o maior engano que nós podemos praticar. Entretanto, viver uma vida para a glória de Deus é a maior realização que eu e você podemos ter na vida. Então, entender que nós não atingimos ainda o objetivo significa que eu e você podemos nos concentrar em atingir o alvo e chegar neste lugar, neste objetivo de amar a Deus a tal ponto que possamos glorificá-lo com tudo que temos, porque Deus nos criou para isso. Ele diz na sua palavra: todos eles, está dizendo do seu povo, todos eles são o meu povo, meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Eu e você, portanto, fomos criados para demonstrar a grandeza de Deus. Logo, então, esse dever nosso é algo que deve ser priorizado, deve ser colocado como primazia nas nossas vidas. De uma maneira geral, talvez você esteja se perguntando: olha, mas como que eu posso efetivamente glorificar o nome do Senhor? Veja, Jesus disse ao Pai: o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. João capítulo 17, versículo 4, Jesus ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra, completando a missão que me destes para cumprir. Então, nós honramos a Deus da mesma forma, da mesma maneira. Nós glorificamos a Deus quando nós descobrimos a nossa missão. Então, de posse desta descoberta, nós avançamos em cumpri-la. Nós avançamos dia após dia em honrar a Deus e glorificar a Deus através do cumprimento da nossa missão. Entenda isso: qualquer coisa na criação de Deus glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Tudo que existe, tudo que foi criado por Deus, que atinge o objetivo pelo qual foi criado, que cumpre o seu propósito, está glorificando a Deus. Então, os pássaros, os peixes, as plantas glorificam a Deus ao cumprirem o seu propósito. Mesmo uma humilde formiga, uma formiguinha, ela dá glória a Deus quando ela cumpre o propósito pelo qual ela foi criada. Deus fez as formigas para serem formigas, e ela fez você para ser você. Um dos pais da igreja, Irineu, disse que a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Interessante isso. Talvez traduzindo para os dias atuais, seria dizer que a glória de Deus é uma pessoa vivendo a sua vida na integralidade do propósito divino. É uma pessoa que está vivendo tudo que Deus criou para que ela pudesse viver.
A verdade é que existem muitas formas de dar glórias a Deus. Mas elas podem ser resumidas em cinco formas, 5 propósitos que Deus estabeleceu para a minha e sua vida. Então, nós vamos passar o restante desta série de mensagens em torno destes 5 propósitos, estudando estes 5 propósitos de uma forma detalhada. Mas para você ficar com água na boca para as próximas semanas, hoje nós vamos dar uma visão panorâmica destes propósitos e nós vamos falar então como que nós podemos então dar glória a Deus. Como eu e você podemos dar glória a Deus em 5 passos. Amém? Número 1. Nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Ao adorar a Deus, eu estou entregando tudo que sou, tudo que tenho, nas mãos daquele que me criou. Adorar a Deus é o nosso primeiro dever para com Ele. Adorar a Deus é apreciá-lo. C.S. Lewis, ele disse certa vez que, ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. E eu acho interessante esta aplicação, na verdade, esta colocação, porque a gente está vivendo um tempo de tanta correria, um tempo de tanta atividade, um tempo em que mesmo a pandemia e isolamento social, o povo trabalhando dentro de casa, mesmo assim a correria é tão grande, tantas são as atividades, que a gente não está tendo tempo, e não é de agora, há muito tempo atrás, nós não estamos tendo tempo para parar e apreciar a Deus. Apreciar as obras de Deus. A gente não está dando conta de passar meia hora num lugar sozinho com Deus. Isso é adoração. Deus deseja a nossa adoração diária e Ele espera que essa adoração seja motivada por amor, por ação de graças, por alegria, jamais por imposição. Deus não espera que eu e você o adoremos, o busquemos apenas e tão somente quando há uma necessidade. Ora, é claro que você deve buscar e deve adorar a Deus na necessidade, mas a necessidade não deve ser apenas e tão somente o combustível que vai fazer ativar o teu desejo de adoração, o teu desejo de buscar a Deus, o teu desejo de orar, o teu desejo de passar tempo com Deus. Perceba que adorar a Deus é muito mais do que viver uma vida, às vezes, enclausurado dentro de uma igreja. Adorar a Deus é viver uma vida de satisfação em Deus. John Piper, ele escreve que é quando estamos mais satisfeitos em Deus, que Ele é mais glorificado em nós. Então, note isso, adorar a Deus é muito mais do que cantar, louvar, orar. Adorar a Deus é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amar a Deus, nos doar para sermos usados para os seus propósitos. A verdade é que quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo que você faz se torna um ato de adoração, um ato de glorificação ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que eu e você devemos usar os nossos corpos, o meu corpo inteiro,
da cabeça à ponta do pé. Tudo para a glória do Senhor, como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Então nós glorificamos ao Senhor quando nós adoramos o nome dEle num estilo de vida que exalte e bendiga o seu santo nome. Amém? Número 2, nós damos glória a Deus ao amar os outros cristãos. Quando você nasceu de novo, quando você recebeu Jesus no seu coração, você se tornou uma nova criatura e se tornou também parte da família de Deus. Então, seguir a Cristo não é mais apenas uma questão de acreditar. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de assentimento intelectual. Seguir a Cristo é algo que se relaciona com incluir, pertencer, aprender a amar e estar dentro da família de Deus. O apóstolo João escreve dizendo que sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Olha que interessante isso. Ele está dizendo o seguinte: quer saber se você já foi salvo ou não? Quer saber se você já está chique com Deus ou não? Quer saber se você já chegou está lá com o pé no céu? É simples. Nós já sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Amém? João escreveu dessa forma, Paulo escreve algo parecido, dizendo assim: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E a gente precisa entender isso. Nenhum de nós é igual, nós somos seres diferentes. Cada um de nós tem as suas peculiaridades. Cada um de nós tem o seu jeito, a sua maneira às vezes de pensar, a sua maneira às vezes de agir. Cada um de nós tem um nível de maturidade. E isso não exclui a possibilidade de nós desenvolvermos amor. E nós temos às vezes uma mania muito estranha de olharmos para as nossas vidas como um parâmetro de santidade. Isso está errado, porque o parâmetro de santidade é Jesus. O arquétipo, o modelo é Jesus, não sou eu, não é você. É o próprio Cristo. Então, se eu quero olhar para um paradigma, se eu quero olhar para um modelo, eu tenho que olhar para Cristo. Então, se eu olho para Cristo, eu me aproximo dele. E se eu me aproximo dele, eu entendo que eu devo receber os outros irmãos da mesma forma que Cristo me recebeu. E eu sei a maneira que eu cheguei em Cristo. Você deve saber também a forma que você chegou. Muitos de nós chegamos sujos, pecaminosos, com a mente corroída pelo pecado, outros no meio das drogas, com a vida perdida, casamento destruído, entre outras coisas. O fato é que da mesma maneira que Jesus nos recebe, nós precisamos receber os nossos irmãos. Nós somos uma família, e numa família quando alguém cai, os irmãos levantam. Quando alguém se machuca, o grupo não avança até que o outro se levante, porque nós somos uma família. É sua e minha responsabilidade aprender a amar o nosso irmão, a nossa irmã, como Deus nos ama, porque Deus é amor, e isso confere honra ao nome dele. O próprio Cristo disse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, nós damos glória a Deus
Nós exaltamos o nome do Senhor quando nós aprendemos a amar os nossos irmãos em Cristo. E aqui eu quero fazer um adendo, para você pensar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente é muito legalista, e a gente acha que irmão em Cristo é só evangélico. Irmão em Cristo é quem é cristão, é quem professa o nome do Senhor Jesus, é quem sustenta uma fé única em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, que você aprenda a amar todo aquele e aquela que é um cristão, que é um irmão em Cristo. Amém? Em terceiro lugar, nós damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Olha que legal. Uma vez que temos nascido na família de Deus, Deus quer que nós prossigamos em conhecê-lo, e Deus quer que nós avancemos num processo chamado processo de maturidade, maturidade espiritual. O que significa isso? Trocando em miúdos, maturidade espiritual é nada mais, nada menos do que nos tornar como Jesus na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. A maturidade espiritual não acontece do dia para a noite. A maturidade espiritual vem com o tempo. A maturidade espiritual vem após um período longo de provas, de problemas, de situações. Então, a gente precisa entender que quanto mais você desenvolver o seu caráter cristão, mais você vai dar glória a Deus. A palavra do Senhor diz que à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória mais ainda. Para isso acontecer, nós precisamos da ação do Espírito Santo, a ação santificadora dele em nós, que nos capacita para vivermos uma vida reta, uma vida que lhe agrade, uma vida que nos torna maduros na presença de Deus, de modo que a gente vai conseguir ser parecido com Cristo. Alguém parecido com Cristo, alguém que sente dores, que se magoa com as situações, mas que perdoa. Ser alguém parecido com Cristo é alguém que sim, às vezes tem raiva, que se ira, mas que não peca. Ser alguém parecido com Jesus é alguém que consegue compreender que o outro tem necessidades e que mesmo que eu também as tenha, suprir as necessidades dos outros é uma forma de eu semear, e quanto mais eu semeio, mais eu vou ter para colher. Então, quando eu e você compreendemos isso, nós começamos a nos parecer mais com Jesus. Quando você aceitou Jesus na sua vida, Deus lhe deu uma nova vida e uma nova natureza. A Bíblia diz que tudo que era velho ficou no passado e tudo se fez novo. Então, agora, pelo resto da sua vida pela terra, Deus quer dar a continuidade a esse processo de restauração, de regeneração, de transformação na sua vida. Então, a Bíblia vai dizer que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês. Aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo, pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Então, busque se tornar alguém parecido com Jesus. Talvez você esteja se perguntando, mas meu Deus do céu, como é que eu vou me parecer com Jesus? Ele é Deus. Muito bem, a Bíblia diz que Jesus é Deus, mas a Bíblia também diz que Jesus é homem. Ele é 100% homem, 100% Deus. E uma vez que eu sou cristão,
Se eu sou cristão, eu sou discípulo. Quem é discípulo é alguém que anda nas pisadas do seu mestre. Significa que eu sou uma pessoa que imito. Eu sou um imitador de Cristo. Paulo disse assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, que nós possamos dar glória a Deus, imitando as pisadas do nosso mestre, o Senhor Jesus. Amém? Em quarto lugar, nós damos glória a Deus, servindo a outras pessoas com os nossos dons. Cada um de nós, sem exceção, tá? Cada um de nós foi planejado por Deus com talentos, com dons, com capacidades, com habilidades. Então, o modo, a maneira de você estar relacionado aos outros não é um acidente. Os relacionamentos que você tem, os lugares que você frequenta, o ambiente em que você trabalha, isso não é um acidente. Deus não lhe deu as habilidades que você tem, isso é muito importante. Deus não te deu habilidades, as habilidades que você usa para fins egoístas, para você usar isso para você. Deus lhe deu as habilidades que você tem para servir aos propósitos dele. Essas habilidades foram concedidas a você para beneficiar outras pessoas, assim como outros receberam outras habilidades para beneficiar você. Esse é o propósito e o plano de Deus, que nós sirvamos uns aos outros. O problema é que a gente vive um tempo de tanta individualidade, de tanta independência, que a gente não quer depender do outro, e porque não quer depender do outro, a gente também não quer que ninguém dependa da gente. Mas esse não é um pensamento cristão, esse é um pensamento anticristão, esse é um pensamento anticristo. Porque o pensamento de Cristo é que eu e você venhamos a servir as outras pessoas e aceitemos que outras pessoas nos sirvam. É preciso aprender a lavar os pés, mas é preciso também deixar lavar os nossos pés. A Bíblia diz que Deus concedeu dons a cada um de nós, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. E ele diz assim, administrem-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. Nós glorificamos a Deus quando nós servimos aos outros. Nós temos aqui nesse tempo de pandemia, de isolamento social, uma equipe que tem trabalhado na igreja, que tem se esforçado ao máximo para que as coisas a cada semana sejam melhores para a igreja, né? Uma equipe que está servindo a igreja com muito carinho. E nós temos assim muita alegria de tê-los conosco. E algum tempo atrás eu disse à igreja que, não enaltecendo a pessoa deles, mas que glorificassem a Deus pela vida deles e que mandassem mensagens, que dessem uma palavra de incentivo e de ânimo, porque eles estão doando os dons e talentos deles para que a mensagem de salvação alcance outras pessoas e para que neste tempo em que as pessoas não podem se expor ao vírus, nós estejamos aqui então nos expondo para que a mensagem chegue até você com toda a tecnologia que nós dispomos, que não é tanta assim, mas apresentando o nosso melhor a Deus e a vocês. Então, nós vemos aqui uma equipe servindo as pessoas, servindo a vocês, e essa equipe glorifica o nome do Senhor. Da mesma forma que todos os ministérios da igreja, que trabalham na igreja, devem também, e assim fazem,
glorificando o nome do Senhor, servindo as pessoas. Mas perceba que isso não deve acontecer apenas e tão somente dentro das quatro paredes. Nós servimos as pessoas lá fora. E é lá fora que é mais legal. É lá fora, fora da igreja, fora do ambiente de igreja, onde nós podemos mostrar Jesus através do serviço, através da toalha e da bacia. Amém? Em quinto e último lugar, nós damos glória a Deus, falando dele a outras pessoas. Deus, Ele não quer que o seu amor e propósitos sejam mantidos, guardados, as 7 chaves, por mim e por você. Às vezes a gente é muito egoísta, porque a gente foi salvo e a gente vive algo assim muito legal, muito bom, né? A gente vivia outrora uma vida toda arrebentada, e uma vida triste, uma vida abatida, uma vida horrorosa, e a gente foi alcançado por Jesus. Jesus nos libertou. Muitos de nós éramos oprimidos por demônios, e Cristo veio, libertou a nossa vida. Hoje a gente vive uma vida para a glória de Deus, tão gostosa, e a gente é incapaz de passar isso adiante. A gente é incapaz de falar do amor de Deus para as outras pessoas. E isso é um desserviço para a glória de Deus. Porque Deus espera que eu e você falemos do amor dele para as outras pessoas. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, Deus espera que partilhemos essa verdade com os outros. Este é um enorme privilégio. Não se trata de um peso. Se trata de um privilégio. É igual alguém que descobriu um tesouro. Alguém que é generoso, né? Se for alguém egoísta, vai querer usar o prazer. Mas alguém que descobriu um tesouro e que está a fim de partilhar com alguém, e que vai chamar outras pessoas para descobrir esse tesouro. Partilhar essa verdade vai levar outras pessoas a conhecerem Jesus. E outras pessoas conhecendo Jesus, elas vão conhecer os seus propósitos. E conhecendo os seus propósitos, elas vão viver uma vida sendo preparadas para o seu destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Note isso. À medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. 2 Coríntios 4,15. Perceba que não é você que traz pessoas para Cristo. Tem gente que de forma errada fala assim: eu salvei fulano. Porque eu salvei tantos, né? Você não salvou ninguém, porque você não tem marca, furo no dedo, você não tem furo do lado, você não tem buraco de coroa de espinho na cabeça, né? Você não é Jesus. Quem salva, quem traz as pessoas a Cristo é a graça. O que você faz? Qual é o seu papel? O seu papel é anunciar. Por que é assim? Porque Deus quis assim. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé salvadora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra através da pregação, a palavra de Cristo através da pregação. E todos acham que pregação tem que ser através de todas as regras de homilética, através de uma exegese profunda, né? Depois de ter feito, 4, 5 anos de um curso de teologia. Não, amados. Pregação do Evangelho é algo muito simples. Pregação do Evangelho é você anunciar aquilo que Deus fez na tua vida. Porque se a tua vida não pode ser um testemunho vivo de algo bom que Deus fez, muito provavelmente você está precisando aceitar Jesus, mudar a tua vida, entregar a sua vida a Ele e viver algo novo diante do Senhor.
em nome de Jesus. Porque pregar o Evangelho é apenas e tão somente você abraçar alguém e dizer: olha, a minha vida era toda torta, mas Jesus endireitou. É aquela musiquinha do homenzinho torto, lembra? É a mesma história. Eu não me lembro quem disse, se foi Piper, mas que anunciar o Evangelho é algo como se fosse um mendigo levando outro mendigo a encontrar o pão. É mais ou menos isso. É levar alguém a descobrir aquilo que você descobriu. É mostrar para as pessoas o Cristo que um dia entrou na sua vida e que te transformou. Então você não precisa saber as palavras. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei pregar, eu não sei falar. E a pergunta que eu te faço é: você não sabe conversar? Fale para as pessoas: olha, minha vida era toda torta e Jesus endireitou. Talvez você tinha um casamento tudo arrebentado, aí você aceitou a Cristo. Se é que se pode dizer que você aceitou, porque na verdade é Ele que te aceita, né? Mas Jesus veio habitar no teu coração e aí as coisas mudaram. E você pode dizer para alguém: olha, que está passando por um problema difícil no casamento, você pode dizer: olha, Jesus mudou a minha vida, vamos lá. Eu vou fazer um estudo com você, eu vou te apresentar a equipe lá da nossa igreja e as pessoas vão te ajudar lá como me ajudaram também. É muito simples. Nós glorificamos a Deus, apresentando as pessoas a Cristo, porque à medida que a graça trouxer mais e mais pessoas a Cristo, Deus receberá mais e mais glória. A graça traz as pessoas, eu e você pregamos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. A nossa função é anunciar o Evangelho. Amém? Então, para a gente concluir, qual será o objetivo da sua vida? Talvez você esteja se perguntando. Porque, amados, viver o resto da sua vida para dar glória a Deus vai exigir de você mudança. Mudança de prioridades, de agenda, mudança de relacionamentos e muito mais. Algumas vezes vai significar pegar o caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho mais apertado, passar por uma porta mais estreita. Porque até mesmo Jesus passou por situações assim, ele teve dificuldade com isso, né? Consciente de que ele morreria numa cruz, e a morte de cruz era a pior morte. Aliás, eu creio que ainda é a pior morte existente. Ele clama e diz: minha alma está perturbada. E será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Mas foi para este propósito que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus, ele deparou-se com uma encruzilhada em seu caminho. Ou ele cumpriria o propósito de Deus, morrendo na cruz, uma morte dolorosa, para salvar os pecadores. Ou ele abdicaria deste mandato de Deus em sua vida e recuaria vivendo uma vida confortável ou egoísta. Mas Jesus, ele opta pelo caminho mais difícil, mais doloroso, o caminho do sacrifício. E talvez você está hoje na mesma encruzilhada. Talvez eu estou falando hoje com pessoas que ainda não se decidiram por Jesus, por pessoas que ainda não entregaram sua vida efetivamente, verdadeiramente a Cristo. Talvez você enfrenta nesta hora a mesma escolha. Você vai viver para os seus próprios objetivos, conforto, prazer, ou você vai viver a sua vida para a glória de Deus, fazendo abstenções, abnegações,
mas tendo consciência plena de que Deus tem recompensas eternas para você. A Bíblia diz: quem quer preservar a vida como ela é, acaba destruindo a própria vida. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Então, este é o momento de definir essa questão na sua vida. Chegou o momento crucial da tua história. Para quem você vai viver? Para si ou para Deus? Você pode ficar indeciso, você pode até titubear, imaginando se você vai ter força para dar conta de viver uma vida inteira para Deus. Mas eu quero te encorajar a não se preocupar, porque Deus vai te dar tudo que você precisa para viver nos seus caminhos. A palavra de Deus diz que tudo que é necessário para uma vida agradável a Deus, nós temos recebido miraculosamente, milagrosamente, por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Se você quer viver uma vida para Deus, não se preocupe. Tudo que você precisa fazer é se lançar nas mãos dele e buscar um relacionamento diário com Ele. Nesse exato momento, agora, que você está assistindo a este vídeo, Deus está convidando você a viver uma vida para a sua glória, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu desde a eternidade passada para a sua vida. Essa é a real e única forma de você viver, porque todo o resto é apenas existir. Todo o resto é apenas sobreviver. A verdadeira vida começa apenas quando você se compromete completamente, inteiramente com Cristo. A verdade é que, se você não está seguro de já ter feito isso, tudo que você precisa é receber e acreditar. A Bíblia deixa claro que existe uma promessa, a promessa que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tudo que você precisa fazer é crer e receber. E a minha pergunta para você nessa noite é: você vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, se você vai aceitar, creia. Creia que Deus o ama. Creia que Deus o criou para os seus propósitos. Escute isso. Creia que você não é um acidente. Você foi planejado na eternidade por Deus, mesmo que seus pais não tenham te planejado. Mesmo, escute isso, mesmo que você tenha sido fruto de um estupro. Talvez você tenha vivido a tua vida toda perturbado com esta dúvida na tua mente, pensando: eu não fui querido, eu não fui planejado, eu fui fruto de um crime. Deus te planejou, Deus tem um propósito para a tua vida. E se você crê nessa noite, além de te salvar e te conduzir para a eternidade, Ele vai te levar por essa terra para fazer coisas grandes em nome dEle, para trazer glória ao seu poderoso nome. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário. Creia que, apesar das presepadas que você aprontou no passado, creia que, apesar das suas ações do passado, Deus quer perdoar você. Em segundo lugar,
receba. Receba Jesus na sua vida como seu único, preste atenção, porque isso aqui parece jargão, mas não é. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então não tem intermediário. Não é Jesus mais o santo, não é Jesus mais a santa, não é Jesus mais isso, é Jesus só. Só Jesus salva, é isso que a Bíblia diz. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Porque eu não posso te salvar. A religião não pode salvar. A igreja do Nazareno, nenhuma outra igreja pode salvar. Apenas Jesus Cristo, nosso Senhor, pode salvar. Receba o perdão pelos seus pecados. Receba o Espírito Santo que lhe dá poder para cumprir os seus propósitos na sua vida. A Bíblia diz que qualquer pessoa que aceite o Filho e confie nele, receberá tudo, vida completa e para sempre. Então, aonde quer que você esteja, eu gostaria que você tirasse um tempo nesse momento e fechasse os teus olhos e orasse comigo. Eu quero te encorajar a convidar Jesus para entrar na sua vida. Talvez você já fez isso em algum momento passado, mas você está afastado dos caminhos do Senhor, você está vivendo aí um tempo distante, né? Você talvez até se enveredou por uma vida de pecado, talvez você até entrou pela vida do crime. E eu quero te convidar a render sua vida a Cristo, porque eu creio que tem jeito para você. Eu creio que Deus dá jeito naquilo que parece que não tem jeito. Eu creio que há esperança para o teu futuro. Então eu quero te encorajar a orar nesse momento e convidar Jesus para mudar a tua história. Desde agora e para toda a eternidade. Amém? Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, o Ministério de Música vai chegar. E logo em seguida nós vamos terminar a nossa reunião de hoje com uma linda, uma bela canção de adoração ao nome do Senhor. Amém? Ore aí comigo, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante da Tua presença os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que estão orando nesse momento, Pai, que estão buscando a Tua presença, e que estão, ó Deus, clamando e pedindo que o Senhor entre em suas vidas, que o Senhor entre em suas casas, que o Senhor entre com providências, ó Deus, nas suas vidas, fazendo, ó Deus, que as suas vidas sejam transformadas, que, Pai, haja salvação nas suas casas. Tá orando, clamando, pedindo, Senhor, salva meu filho, salva minha filha, que haja poder nesta oração. Que o Senhor ouça e o Senhor abençoe, ó Pai. Ó Deus, alcance no nome de Jesus aqueles que estão fora dos teus caminhos. Pai, todos aqueles que ouviram esta mensagem, que sejam tocadas pelo teu poder, e que eles possam, ó Deus, entregar as suas vidas e vivam um novo de Deus, e vivam uma nova história com Deus, e vivam um novo tempo com Deus, porque o Senhor tem o melhor para eles. Nós cremos assim, desta maneira, e assim nós oramos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se você fez essa oração com sinceridade, meus parabéns. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda à família de Deus. Você agora então está pronto, você está pronta, preparada para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém?